Géia, um pontinho de luz. Géia, nos conduz a Jesus. Géia, pedacinho do céu. Géia, um presente de Deus. Boa noite, queridos companheiros. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, pedindo amparo para os trabalhos que serão realizados agora, para o estudo, Senhor, as tuas bênçãos e trazendo, Mestre querido, a paz, a força, o entendimento, a luz e o amor acima de tudo, Senhor, para os trabalhos que serão realizados agora, em nome da nossa casa, que agora, Senhor, se encontra no nosso mês de aniversário. Abençoa, Mestre querido, cada trabalhador dessa casa, cada irmão que nos busca, Senhor. Trazei a tua luz e as tuas bênçãos, Senhor, com a permissão e ao amparo de Frei Fabiano de Cristo, Irmã Angélica, assim, aqui em teu nome, Mestre querido, que as tuas luzes e vibrações de amor ecoem nos corações de cada companheiro que nos assiste, abençoando cada casa em união e paz, fraternidade, entendimento, luz, harmonia e amor. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos de seguir-te, Mestre. Obrigada pela oportunidade de trabalho, assim seja, graças a Deus. Que a paz de Deus, que a bondade de nosso Pai Celestial esteja conosco. Boa noite para todos, com muito amor, com muito carinho. Hoje nós estamos aqui participando das festividades do 32º ano de existência da Casa Géia, né? Grupo Espírita Irmã Angélica, né? E Padre Miguel. Nós estamos muito felizes, aceitamos o convite, como nosso grande amigo Fabiano de Cristo é um personagem importantíssimo da espiritualidade, que ajuda a dirigir essa casa materialmente e espiritualmente. Nós estamos hoje gastando um pouco do nosso tempo lembrando a sua passagem aqui na Terra. O nosso irmão querido, ele nasceu no ano de 1676, no dia 8 de fevereiro de 1866, na aldeia de Soegas, pertencente à cidade de Guimarães, município do norte de Portugal. E o nosso querido desencarnou com 71 anos, 43 anos servindo a causa que abraçara. Nosso irmão Fabiano, naquela época, quando ele surgiu, o seu nome verdadeiro em família era João Barbosa da Silva. Pessoa ainda pobre, na situação financeira muito difícil. Seu pai trabalhava no Cais do Porto, na cidade do Porto. Na cidade do Porto. E quando ele começou a atingir a idade da adolescência, ele começou a ir com seu pai para assistir e participar da integração do pai que trabalhava lá no Cais do Porto, nessa cidade.
E ele se sentia encantado com as conversas, os bate-papos que as pessoas tinham, que naquela época, em 1660, 65, eles já vinham negociando com o Brasil, os navios saíam de Portugal, muitos dessa região do Porto, viajavam aqui para o Brasil para trazer mantimentos para ser vendido. Naquela época, eles traziam o que aqui não existia, ainda farinha, pimenta do reino, azeite, carne preparada para ser vendida aqui, para trocar por minério. E ele ficava escutando essas histórias todas, e o sonho dele passou a ser viajar também aqui para o Brasil. Logo ainda cedo, na flor da idade, ele, aos 13, 14 anos de idade, como a viagem era cansativa, ele ficava no cais, nos armazéns. De noite, apesar de todo o frio, ele se vestia com aqueles sacos de lona e dormia lá no cais, nos armazéns do cais do Porto, para evitar de se cansar dessa sua trajetória de voltar e vir todos os dias para casa. O nosso irmão, com todo amor, com todo carinho, a vida dele foi se desenvolvendo e ele aprendendo com aqueles negociantes a negociar. Mas dentro dele fervilhava sempre a esperança de servir a Deus, sempre alimentou desde que nasceu. Nós sabemos que o nosso querido Fabiano, na encarnação passada, ele foi o nosso querido José de Anchieta, que nasceu lá naquela região das Ilhas Canárias, no norte da África, e veio também aqui para o Brasil, trabalhou, desenvolveu suas tarefas santificantes aqui no Brasil como padre jesuíta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, trabalhou a implantação do Reino de Deus na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, fundou a Santa Casa de Misericórdia, que naquela época a Santa Casa de Misericórdia era representado o ponto importantíssimo no movimento da desenvoltura social daqui na cidade do Rio de Janeiro. Ali na Santa Casa foi criado um necrotério, foi criado um hospital, uma casa de atendimento como até hoje ainda se encontra, e escola, uma escola importantíssima de medicina, também ligada a essa estrutura dessa casa. A rua recebeu o nome de Rua Santa Luzia. Naquela época, aquela região ali ainda era representada com a presença do mar. Tudo aquilo hoje representa-se que foi aterrado no pé daquela montanha de rocha, que representava o castelo, e aquela casa ainda se encontra até hoje servindo de um polo de assistência médica e social aqui no Rio de Janeiro. O nosso irmão Fabiano de Cristo, nessa sua trajetória, ele foi convidado a trabalhar na nossa no Espírito Santo. Ele também foi para lá fazer o mesmo trabalho que vai o mesmo trabalho que ele fez no Rio de Janeiro e em São Paulo, que hoje também se representa a cidade de Anchieta. Nosso irmão, quando desencarna, volta para o mundo espiritual, com a mesma impressão que tinha deixado as suas tarefas sem ser concluída. E 79 anos depois é que nasce no mundo, nessa cidade
lá de Soebas, nesse lugarejo, e recebe esse nome de batismo de João João Barbosa da Silva, né? 79 anos depois ele vem, mas vem, como nós temos certeza absoluta através das nossas orientações espirituais, toda a nossa vida é gravada no nosso campo perispiritual. E nós gravamos durante toda essa existência toda a preocupação de catequizar os índios, de conviver com eles, de fazer o trabalho de catequese, conquistar amizades, de dilatar as fronteiras do cristianismo aqui no Brasil. Essa preocupação ficou gravada em sua vida. E João viaja anos depois, aqui para o Brasil, quando ele já se torna adulto, aos 20 e poucos anos de idade, ele viaja e trabalha, vem para aqui, para a área de Angra dos Reis, Paraty, para se integrar a esse movimento muito importante, que foi o movimento do trabalho nos minérios de ouro, para ser trocado por alimentos que vinha de Portugal. E ele se dedicou. A vontade dele era tão grande de conhecer o Brasil, que estava dentro daquelas conquistas hereditárias, que a viagem para ele levou em torno de 40 dias. Para ele passou sem ele perceber o que estava acontecendo, de tão pouco tempo que gastou para fazer, porque o desejo dele era conhecer essa terra. A insegurança do navio e o medo que ele tinha da viagem, ele esqueceu tudo no caminho. Quando ele chega na enseada de Botafogo, que entra por ali, por detrás do Pão de Açúcar, ele se sente encantado com o Rio de Janeiro. Tinha que passar 4 dias aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma troca de cargas, e depois, em seguida, que viajaria para Angra dos Reis e Paraty. E ele faz essa viagem depois, se sente feliz. A vida dele se transcorreu e o progresso dele cresceu, ele aprendeu a negociar muito rápido. Com esses seus negócios, ele foi trabalhando, em pouco tempo ele já estava com a grande soma de dinheiro. E ele sentia que não havia necessidade de ter esse dinheiro, apesar do pai, a família, ser pobre lá em Portugal, até a própria igreja, que era muito carente de atenção e de ajuda financeira, ele cultivava essa preocupação de servir a Deus em seu coração. Começou a fazer as viagens. As viagens eram muito longas, levava 2 meses de viagem, de Mariana, Ouro Preto, até chegar em Paraty. E aí o chão era de pedras brutas, muito difícil de o cavalo transportar a carga, os burros, e ele se transformou-se nesse tropeiro famoso. E cultivando esse sacrifício tão grande de trazer as cargas de mantimento e trazer de volta os minérios que enviava para Portugal, ele começa a trabalhar a sua vida e assistir de perto o sacrifício que os nativos tinham, os indígenas tinham, para servir de empregado. Cada pessoa daquela tinha em torno de 10, 12 operários desse, ferrados, marcados a fogo. Eles botavam o fogo em brasa e botavam as iniciais nas costas do ombro do escravo, que era para não fugir. E se fugisse, sabia quem era o dono. Quando havia desobediência, eles colocavam eles no tronco e chicoteavam com chicote de couro, de pele de animal cru, até essas criaturas ficarem dilaceradas. Dormia, às vezes, de bruço, amarrados no chão, dentro da urina e das fezes, sem nenhuma proteção. Se viesse desencarnar, eles tinham um grotão que ele jogava as pessoas para ser dilacerado seu corpo pelos animais.
mas o sentimento dele de bondade era muito nobre. E ele não tinha dentro do seu coração força para assistir essa tortura, essa violência. Aí ele começou a conversar com seus sócios, e pediu encarecidamente que, em vez de ele fazer essa viagem de ida e volta, que ele ficasse nos armazéns, preparando os negócios da contabilidade, e deixasse de fazer essa viagem para não se assistir, para que não viesse assistir essa tortura, né? E ele assim fez, ficou. A vontade dele, dentro dele, era deixar isso de lado. Às vezes era surpreendido pelos companheiros, pela imundície. A cidade de Paraty, naquela época, os esgotos, era jogado na via pública, no meio da rua. Não existiam tubulações de esgoto. E a cidade era um lixo. A prostituição e a bebida alcoólica reinava com toda a força, com todo o ímpeto. As pessoas bêbadas, caídas pelo chão, as pessoas tudo dentro do maior desprezo e relaxamento, sofriam em plena via pública, as mulheres levadas pela prostituição, as pobres escravos ou filhos de escravo, jogados na sarjeta sem nome, todas desdentadas, no pior dos desleixos que já podia haver. Aquilo às vezes doía seu coração e ele não suportava. O sonho dele era mudar essa estrutura. E Fabiano, nessa vida dele, ele teve essa vida dele tão nobre, junto com o pai, com a família, com os amigos, depois cair numa situação dessa, e ele começa a se preocupar nessa sua trajetória, e a gente nota que no decorrer da história, que ele se interessa a querer conhecer o convento. Aconteceu um acidente e uma embarcação não pôde transportar as cargas para o sul fluminense. Ele teve que viajar para vir até o Rio de Janeiro. Quando ele faz essa viagem, ele chega aqui no Rio de Janeiro e sai do Cais do Porto e vai percorrer o centro da cidade, pela rua São José, e chega até o Largo da Carioca, onde ele conhece pela primeira vez o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, ele já tinha tido um sonho, que ele sonhou que ele tinha um encontro com Jesus. E Jesus aconselhava a ele a tomar essa decisão. E em seguida ele tem de novo outro sonho, ou talvez até na mesma noite, com o nosso querido Francisco de Assis, aconselhando a ele que não era aquela a estrada que ele tinha que percorrer. O rumo dele era outro. Ele aceitou o convite para seguir as pegadas do Cristo, e nesse dia que ele procura o convento, ele procura o convento já com essa decisão. Ele chega lá no convento, encontra alguns irmãos franciscanos, ele falou com eles, ele disse: olha, só quem pode decidir o seu ingresso aqui na casa são o líder daqui do convento, Frei Boaventura, mas ele está de viagem em Angra dos Reis, em missão lá no convento de São Bernardino. E ele ainda apelou para ver se era possível eles dar qualquer resposta, mas não teve a resposta, e ele conseguiu chegar ao bom senso que só com esse Frei Boaventura que ele poderia ir à via o fim do objetivo dele, né? Passando alguns dias, ele viaja de volta para Paraty, chega em Paraty já com essa decisão, e ele vem a Angra dos Reis
e vai ao convento, e no convento de São Bernardino, ele já tinha tomado todas as decisões. E ele, quando ele viaja, ele vem, encontra com São Bernardo Boaventura, no convento de São Bernardino, e nesse encontro ele ficou decidido que no convento não tinha vaga, ainda mais o nível de cultura dele era muito pouco para ingressar na escola de seminário como franciscanos. Mas foi aceito, as dificuldades todas foram mostradas para ele tomou essa decisão e ele passa a fazer parte do convento a partir daquele dia que foi aceito no convento de São Bernardino. Foi mostrado todas as regras e ele começou a vestir a roupa, trabalhar o sentimento, trabalhar com toda a nobreza. Aí, de repente, começou a aparecer nas suas atividades, apareceu primeiro o escravo foragido, que precisava de atenção e de carinho, mas tinha sofrido tanta chicotada que não aguentava mais. As chicotadas estavam purulentas e se transformava num mártir de sofrimento, de febre. Aí ele, com medo de fugir para o convento, e nosso irmão Frei Fabiano também não queria assumir a responsabilidade, e aceitou o foragido, deu toda a atenção e disse: não se preocupe, que eu tenho jeito de levar você de volta para o lugar lá da senzala onde você veio. E assim ele fez, ele curou as feridas e devolveu a ele aos capataz, que aceitou com todo amor, com a bondade de Deus. Teve uma solução divina também, aqui no item 6, dessa obra, Frei Fabiano de Cristo, que ele fala sobre o casal que vinha se degradando por causa do problema de não ter filho, e eu vou resumir, e esse casal estava em pré-véspera de se separarem, porque não tinham filho, eram estéreis. E de repente, na hora que Frei Fabiano estava apaziguando a situação do casal, um outro frade chega com um embrulho, com um garoto que foi deixado na porta do convento. Ele pegou esse garoto e deu ao casal que estava se degradando, e aquilo foi a solução, que o objetivo deles era conquistar esse filho, e esse filho foi conquistado dessa maneira. O outro exemplo muito importante da vida do nosso irmão foi o jovem possesso, tomado de espíritos furiosos. Nosso querido Fabiano foi chamado às pressas, e o pai, com ele com o filho amarrado em várias cordas, ficou temeroso de apresentar, mas Frei Fabiano disse: não, traz e deixa ele comigo, que a bondade de Deus vai me ajudar. Quando ele chegou perto de Frei Fabiano, ainda quis partir furioso, mas Frei Fabiano consolou e disse: meu filho, nós estamos aqui na casa de Deus. Eu não tenho intenção de te ferir, eu tenho de te ajudar a resolver esse problema. E resolveu. O rapaz, já solto, chegou perto de Santo Antônio, de Frei Fabiano, chorando, pedindo clemência da violência que tinha feito. Tem vários exemplos do nosso querido Frei Fabiano, a despedida de um suicida, aquele exemplo que eu sempre gosto de falar, o rapaz na flor da idade que estava prestes a suicidar-se, e ele vai a Frei Fabiano e disse: é a minha despedida, vim aqui me despedir do Senhor. Aí Frei Fabiano disse: eu não tenho tempo para te dar atenção devida, mas eu vou pedir que você assista ao senhor velhinho, que está passando por muita dificuldade. Quando eu voltar, aí a gente conversa, tá bom? Ele disse: tá bom. Aí deixou o rapaz tomando conta do velhinho, e foi a missão que ele tinha para desenvolver. 2 horas depois, Frei Fabiano volta e perguntou: aí, vamos conversar? Ele disse: não, eu já arranjei a solução.
Porque se um senhor com essa idade está feliz da vida, cheio de doença, quer viver, eu fiquei com vergonha. Isso até me emociona. Eu fiquei com vergonha. Eu renunciei à minha derrota. E eu peço ao Senhor que me desculpe, que agora, se precisar de mim, em vez de querer fugir da vida, eu estou me oferecendo para me dedicar às suas atividades, ao seu carinho. E assim teve vários exemplos desse, que o nosso irmão trabalhou, o feitor de escravo, de tanto torturar os outros, se cansou e contraiu o mal febril e terminou caindo no meio dos escravos que estava chicoteando. Mas Frei Fabiano, quando se aproximou para dar atenção a esse feitor de escravo, pediu a Deus que envolvesse o feitor de escravo. E os escravos compassivos o ajudaram a sarar a dor do feitor que chicoteava eles, né? Um exemplo também marcante na vida dele. E nós vamos por aí afora, que o nosso tempo é muito assunto de Frei Fabiano, o traje, a pessoa, o rapaz que procurou ele com um punhal querendo tirar a vida de uma pessoa, quando chega perto de Frei Fabiano, e Frei Fabiano eleva o pensamento a Deus, o punhal cai no chão e se parte em 2 pedaços. Nós sentimos que agora, nessa situação que nós estamos passando, tem muita gente que não acredita no pensamento. Tudo isso é a força da gratidão de Deus que se opera pelo pensamento. Opera pelo pensamento. A gente tem medo de... Fabiano foi convidado pelo nosso freio diretor da casa, porque todos os conventos têm todas as missões. Na minha infância, quando eu fui visitar o convento, que o meu desejo, eu já falei, era ser franciscano, quando eu cheguei lá, eu vi que eles distribuíam as tarefas. Uns eram motoristas, outros eram mecânicos, outros trabalhavam na casa de fabricação de farinha, outros eram engenheiros, outros médicos. Tinha uns 30 no convento para dizer missa, rezavam 3, 4 missas de cada vez. Era 350 aproximadamente franciscanos, nessa época que eu fui ver de perto, que era o meu desejo. Todos se dividiam. E aqueles que saíam com saco nas costas pedindo esmola. Mas como aqui no Rio de Janeiro a cidade era pequena, os frades ficaram já, como diz a expressão vulgar, manjados, já estavam sendo vistos como mal visto, né? Viciados a estar pedindo esmola. Aí o reitor, Frei Boaventura, pediu para Fabiano fazer esse trabalho. Ele foi e encontrou um ex-amigo dele, da época dos negócios. E lá nesse negócio dele, ele conseguiu trabalhar para juntar dinheiro enganando os outros. Aí ele pegou o Frei Fabiano, ele disse, Fabiano, ele não disse Fabiano, ele disse João Barbosa, ele disse, agora eu não sou mais João Barbosa, eu agora sou Frei Fabiano. O que é que você quer? Ele disse que era quem queria, e ele, quando falou o que queria, ele pegou uma fortuna muito grande de dinheiro de trapaça e deu para Frei Fabiano. Frei Fabiano não aceitou e foi embora. Passando uns dias, ele falou para esse senhor, Ricardo, que só aceitaria dinheiros dignos, que ele primeiro fizesse a paz com seus adversários para poder procurar trabalhar esse sentimento de bondade. E ele fez. Quando ele recuperou, ele foi lá no convento, procurou o Frei Fabiano e ofertou dinheiro dado com dignidade a ele e se ofereceu também para fazer esse trabalho. Eu acredito que é o horário. E nós, então, temos muitas observações de Frei Fabiano, nessa livro de Roque Jacinto, atendendo aos pobres. Quando foi atender aos pobres, a dificuldade era que as pessoas não entendiam. Frei Fabiano, ele dava a esmola diferente, ele dava a esmola de amor, de gratidão. E os franciscanos que trabalhavam com ele,
ignorava, achava que era difícil, né? Muito difícil. E nosso querido, a mulher que teve um parto difícil, não tinha condição de maneira nenhuma de ter o filho. Chamou a parteira, tudo bem, mas ela já tinha escutado falar que existia um franciscano, o Frei Fabiano, que ajudava as pessoas com a bondade de Deus. Aí na hora que ela estava no delírio da morte para ter o filho, ela elevou o pensamento a Deus, veio ao convento naquele delírio e falou com esse Frei Boaventura para pedir a Frei Fabiano para ir lá socorrer ela. Mas 4 dias depois ela se recupera, ela teve um filho naquela hora, tudo correu bem. 4 dias depois ela volta, vem ao convento para agradecer. Ela nunca tinha vindo no convento. Quando chegou no convento, quando ela viu o franciscano, que era líder do convento, ela disse: primeiro, senhor, eu estou lhe agradecendo muito, que o senhor me ajudou muito. Eu não conheço a senhora, conhece, o senhor eu tive com o senhor esses dias, mas o meu objetivo é falar com o Frei Fabiano, mas a senhora conhece ele? Não. Aí chamaram o Frei Fabiano veio, aí contou o que ele fez. Ele estava acamado há 4 dias, sem condição de se levantar, e houve esse desdobramento, foi lá, ajudou no parto e ajudou a salvar a vida da criança. A criança estava sadia no colo da mãe. E ele, com essa sua beleza espiritual, ele agradeceu a Deus e a mãe pediu para botar o nome do filhinho de Fabiano. Tem muitas histórias importantes do Frei Fabiano. A agonia tem na enfermaria, quando ele trabalhava na enfermaria, ele ajudava e as pessoas ignoravam como é que ele ajudava, né? Porque ele não tinha remédio, não tinha socorro. Tem a passagem aqui da mulher de má vida também, que não dá tempo para a gente conversar. E a vida dele se prolongou até chegar o dia próximo à sua morte. Teve uma passagem importante também, que ele trabalhava na enfermaria como enfermeiro durante um certo tempo, e um médico que trabalhava lá queria saber como é que ele curava. E ele, imediatamente, ele falou com ele que ele dava água, a única coisa que tinha era a moringa. Quando eu fui no convento de São Bernardino em Angra dos Reis, se você for lá em Angra dos Reis um dia, você pode entrar no convento de São Bernardino, que você vai ver essa moringazinha em cima da mesa que ele usava, né? Outra passagem importante, que ainda dá tempo a gente conversar, é o desmascarado Fabiano. Os frades amigos dele tinham inveja e não acreditavam nele. Aí, uma certa vez, eles foram na cidade, e quando chegaram disseram para ele: Fabiano, tem uma senhora muito mal lá embaixo, na rua. Isso já foi aqui no Rio, na praça aqui do Largo da Carioca. Tem uma passagem uma senhora muito mal sofrendo lá na rua, precisando de ajuda. Fabiano estava doente, não aguentava, mas vai, se você é o bom. Aí ele chegou lá, foi socorrer a mulher. Quando ele chegou lá, a mulher era a mãe de um desses frades que se materializou para pedir ajuda e dar um socorro para o filho, que era orgulhosa. Aí a mãe se materializou e deu uma medalhinha. Disse: leva essa medalhinha materializada e dá para o rapaz que te mandou dar esse recado, que ele é o meu filho, que ele vai saber quem mandou. E ele fez isso. Quando chegou cá, os 2 frades que ficaram decepcionados com a situação que eles estavam passando. Tá? Então, nós temos na vida do nosso querido Fabiano de Cristo todos esses relatos importantes da vida dele. Ele teve várias passagens importantes. Uma delas foi com o governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire. O governador Gomes Freire,
que ele mandou um recado para que ele fosse visitar ele, e quando ele chegou na portaria, como em vista dele ser sujo, maltrapilho, com certeza de pé descalço, o empregado do governador na portaria não deixou ele entrar. Aí ele vai embora. Aí ele disse, quem foi que bateu na porta? Ele disse, foi um frade maltrapilho, daqueles lá do Rio, que veio com certeza atormentar ou pedir ajuda. Aí ele disse, não, esse frade não é um frade qualquer, foi Fabiano que eu mandei buscar para me socorrer. Ele estava à porta do desencarne. Ele untou a toalha, molhou os lábios dele, e untou o corpo dele com a toalha fria, fez conter a febre, fez o governador Gomes Freire escapar dessa febre que estava lhe atacando. E a gente tem várias passagens da vida dele, muito importante, que nós não dá tempo a gente conversar, né? Tudo, mas nós deixamos essa lembrança maravilhosa, tá? Com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão para todos aqueles da nossa casa de oração. Eu peço encarecidamente, existe uma obra que eu aconselho que leia, Mergulhando no Mar de Amor. Mergulhando no Mar de Amor. Essa obra é uma maravilha, muito importante, importantíssima. Ter essas fotos que podem até ser tiradas para a gente ter num quadrinho, num cantinho, como lembrança. Esses dias uma pessoa foi fazer uma cirurgia, eu mandei tirar uma fotografia dessa foto, ela levou para o hospital, Frei Fabiano foi lá assistir, a pessoa fez a cirurgia, veio aqui agradecer e ele veio para agradecer junto. Semana passada isso aconteceu. Frei Fabiano veio junto. Ele levou essa foto aqui da capa, colorida, gravou no seu pensamento, ele estava lá de roupa branca, tenho certeza que era a roupa de trabalho dele, dentro do hospital, fazendo a cirurgia. Que Deus o abençoe e ampare. Todos nós que cultivamos esse sentimento de gratidão, esse grande irmão, devemos fazer essa amizade com todo carinho, com todo amor. Muito obrigado. Um abraço para todos. Que a doce e santa paz do amigo Jesus continue a embalar os vossos sentimentos nessa beleza, nessa gratidão que muito está me emocionando no momento. Estou muito feliz, tenho uma grande amizade por vocês, que estão sempre me procurando através do pensamento. Com essa gratidão, com essa beleza, que nós estamos sentindo a presença desse casal amigo, da nossa irmã e do nosso querido, que eu chamo de querido, Maceió, que ele sempre tem me ajudado e eu tenho procurado sempre ajudá-lo. E hoje eu recebi essa incumbência que ele me pediu para trazer esse recado de amor para todos vocês. Uma das primeiras coisas que gosto de lembrar a todos vocês, que não deu tempo a ser lembrado nesse seu estudo que ele fez sobre a minha vida, foi da renúncia. Foi a primeira passagem, quando eu tive aquele sonho me encontrando com Jesus, quando eu tive a oportunidade de me encontrar com o enviado de Jesus, que é Francisco de Assis, que muitos de vocês não conhecem. Francisco de Assis representa-se para nós, no mundo espiritual, como o Santo de Assis. Ele é muito mais do que muita gente imagina. Francisco de Assis vem de milhões de anos passados, trabalhando nesse seu relacionamento com Jesus. Quando ele conviveu com Jesus, como João Evangelista,
ele foi poupado de ser queimado no fogo, que o fogo não destruiu o seu corpo, nem as moléstias contagiosas daquela época conseguiu lhe atingir. Ele renasce no meio daquela tirania, das dificuldades humanas, que seu pai não lhe aceitou, que a bondade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo abriu as portas do seu coração e ele nasceu no seio dessa casa e recebeu o nome de Francisco de Assis. Mas a missão dele era uma missão fora do comum. Fora do comum. Era uma coisa que nós não podemos imaginar o tamanho da responsabilidade que esse nosso grande irmão nos trouxe, porque ele faz parte de um grupo de espíritos, grupo de grande número de irmãos desencarnados, missionários, ceareiros, trabalhadores, todos eles trabalhadores para essa mudança que está sendo feita aqui, agora no mundo. Esse grande número de trabalhadores em que vocês fazem parte, eu estou participando da sua ajuda, do seu carinho, nessa sua casa de oração, esses 32 anos que nós estamos lá te ajudando com todo amor, com todo carinho. Em muitas casas de oração está sendo lembrado o nosso nome. Eu faço parte dessa equipe de Francisco de Assis. Tem um grupo de irmãos que trabalham junto comigo, mas eu faço parte desse grupo dele. Todas as vezes que vocês nos procuram, nós estamos juntos. Porque quando foi feita a proposta, na minha última encarnação aqui na Terra, isso está escrito, não deu tempo, irmão, lembrar vocês hoje, quando chegou na hora do meu desencarne, que eu voltei para a pátria espiritual, quando eu cheguei no mundo espiritual, foi feita uma pergunta, porque eu estava com os meus débitos aqui da Terra quitados. Eu já estava sanado meus débitos aqui na Terra. E eles perguntaram se eu queria viajar para outras instâncias espirituais ou gostaria de ficar aqui da Terra como missionário. Foi uma opção. Eu estou aqui na Terra como missionário, eu aceitei a missão. Meus queridos, vocês que estão lá naquela casa de oração, ou nessa casa de oração, que eu posso assim dizer que eu vou estar lá com vocês, mantenha acesa essa beleza que vocês estão fazendo. Aquela casa tem crescido. Quem está na direção daquela casa, receba meu beijo amigo, receba meu carinho. Vocês que fazem parte daquela casa de oração, continue trabalhando, servindo e amando dentro daquela casa. Todos que compartilham ali naquela casa de oração estão sendo abençoados por Deus. Não seja temerosos, não tenham medos. Essa virose não vai vos atingir. E se atingir, meus queridos, o que é que tem? É alguma novidade na vida da gente? Vocês vão continuar fazendo o mesmo? Quando vocês um dia partir daqui, vocês vão continuar servindo a Deus. Aqui nessa sala não tem nenhum de vocês que já não tenha despertado para Deus. Por isso que eu chamei todos para participar. Nenhum de vocês está alheio à bondade de Deus. Todos vocês estão despertos. Todos vocês estão compromissados com a bondade de Deus. Não temam. Não existe nada de agravante, porque vocês estão servindo. Quem serve representa a luz, me emociona. Quem serve representa a luz.
Quando você estiver fazendo alguma coisa em benefício da humanidade, nota que teu campo vibracional muda. Nota isso. Presta atenção que as antenas ligadas da tua mão ao sentimento de Deus, nessa hora irradia o calor divino através do teu corpo. Presta atenção. Presta atenção a isso. O passe, a água fluidificada que vocês dão é abençoado por Deus. Não tenha dúvida. A casa, a nossa casa da nossa irmã, que também faz parte do nosso trabalho espiritual, irmã Angélica, também está trabalhando junto conosco nessa pleia desse grande número de companheiros ligados a Francisco de Assis. Tenham paciência, marche de cabeça erguida, sem medo. Não se assuste, abra seu coração, abrace seu amigo. Se você tiver alguém que tema, não deixe se contagiar com a negatividade dos outros, mas procure contagiar com a tua beleza, meus irmãos, com a tua beleza. Vocês têm já o coração belo e enfeitado, de luz e de amor. Sejam perseverantes dentro de todos os trabalhos que vocês estão fazendo com a nossa irmã, com nossos irmãos que estão na direção da casa. Sejam abençoados por Deus. Abra as portas do seu coração e escancare a sua alma para servir a Deus. Não deixe se envolver por qualquer sentimento de constrangimento, nem de mágoa, nem de dor. Deus está presente. Estou muito feliz. Um abraço para todos que estão diante dos meus olhos. Um abraço para todos os irmãos que fazem parte dessa casa que está aniversariando. Contem comigo. Contem com a falange bendita do nosso querido Francisco de Assis, que ele é muito mais do que nós imaginamos. Que a paz e o amor do Cristo envolvam os vossos corações, vossas famílias, vossas almas, dinamiza a esperança no coração de cada um de vocês. Não perca tempo com comentários que não tragam nobreza para a sua vida. Agilize seus passos na direção de Jesus. Trabalhe. Quando vocês estão orando, o lugar onde vocês oram é abençoado por Deus. Quando vocês me pedem a presença, se eu não estou na vida de vocês, mas existe algum amigo que faz parte desse grupo que está, vosso enviado. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe a todos que estão participando desse encontro do aniversário da casa. Todos sejam abençoados por Deus. O presidente da casa está de parabéns e todos que fazem parte desse seu grupo, que está progredindo naquela casa, estejam conscientes que estão sendo assistidos e abençoados pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Fabiano de Cristo. Muito obrigado.